Olá, Shalom. Hoje nós queremos falar de um tema, gente, que é muito atual e que muita gente tem problema em discernir e interpretar. Até às vezes algum teólogo tem alguma dificuldade de interpretar, que é o termo anticristo. Anticristos é um termo de origem grega que significa duas situações, duas coisas. Primeiro, significa a oposição a Cristo, não a Jesus. Oposição a Cristo. E aquele que deseja o lugar de Cristo. Aquele que deseja o lugar de Cristo. Qual que é a diferença, então, primeiro, de Cristo para Jesus? Jesus é um nome que foi dado ao filho de Maria por meio de uma revelação de um anjo que disse ela conceberia do Espírito Santo e deveria colocar o nome da criança de Jesus, porque ele seria salvador de muitos, é isso que significa o nome dele. Agora, Cristo ou Machia é a unção que está sobre a pessoa de Jesus. Então não faça confusão. Jesus é uma pessoa que recebeu o nome por meio de sua mãe, por meio de José, recebeu o nome por orientação de Deus de se chamar Jesus. Ele nasceu, cresceu ali nas imediações de Nazaré, nasceu em Belém e cresceu uma certa parte da sua vida na região de Nazaré e depois vai pregar o seu evangelho e ele é o ungido de Deus. O ungido. O ungido significa Messias. Messias significa aquele que foi ungido. E o termo unção aponta, diretamente falando, para escolha. Então ele é escolhido por Deus Pai para ser o Messias. Ele é escolhido para ser o Messias. E quem é esse escolhido? Jesus. Mas quem é o anticristo e quem é o espírito do anticristo? Qual é a diferença das duas coisas? O espírito do anticristo é aquela ideologia contrária a tudo que se chama Deus, não a tudo que se chama Cristo, mas a tudo que se chama Deus, e se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. Então é a ideologia maligna que está também no coração do inimigo e que é plantada no coração dos homens que se aliam a ele. Então, anticristo é uma ideologia. Como diz a palavra de Deus, em 1 João 2:22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então vamos citar aqui o texto que fala do espírito do anticristo para você perceber que é diferente do anticristo. É a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João está dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo atuando, porque o espírito do anticristo combate tudo que se chama Deus. E ele vai se levantar para impedir que o Cristo verdadeiro seja anunciado a todas as nações e haja conversão dos homens. O espírito do anticristo é essa atuação, gente, a atuação da malignidade de Satanás contra a figura do Cristo e que se levanta contra tudo que se chama Deus, não contra tudo que se chama Jesus. Ele não quer a figura de Jesus, ele quer a figura de Messias para ele. Ele quer adotar a figura de Messias para ele. Ele não quer adotar a figura de Jesus para ele. Logo, a gente pode descartar todos esses indivíduos que aparecem vestidos de Jesus de Nazaré, que é uma coisa louca, que é uma coisa desvanecida, que é uma condição de memórias ou mentes enlouquecidas. Chega a ser engraçado e cômico as pessoas se vestirem de Jesus para dizer que são o anticristo. Porque o anticristo é alguém que recebe a investidura do Satanás, do inimigo, para ser aquele que vai comandar em lugar de Cristo.
uma palavra direta do apóstolo Paulo para dizer o que é o espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo ser Deus. Você percebe aqui? O anticristo, ele não é uma pessoa que vai odiar a figura de Jesus, ou vai tentar levantar a figura de Jesus, não. Ele vai tentar apagar a figura de Jesus, mas não assumindo a imagem de Jesus. Ele vai tentar apagar a imagem de Jesus, assumindo a imagem de ungido por Deus para ser o libertador, ou seja, o Machia de Deus. Ele vai buscar esse lugar. Com todo o espírito de engano, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. E aqui Deus, Theos, está apontando para o termo Adonai, que está no Velho Testamento. Ele se levanta contra tudo que é o verdadeiro Deus. O anticristo, ele é uma pessoa que governará em um período final da humanidade, bem próximo do período da vinda do nosso Senhor para o juízo final. Ele estará governando em um período chamado tribulação ou grande tribulação. Os estudiosos, eles divergem quanto a essa data, ou seja, quando é. Durante a grande tribulação, antes da grande tribulação, eles divergem contra isso. Mas o fato é que o anticristo é um personagem envolvido pelo espírito do anticristo e que João disse que já estava entre nós. A ideologia do anticristo, o espírito maligno do anticristo, atua desde dos tempos apostólicos. Ele vem se opondo contra tudo que se chama Deus, que é o Deus de Israel. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Se nós fôssemos pensar, o anticristo é um personagem que vai aparecer de repente assim, e a gente vai ser surpreendido com a figura maligna assim? Não. O anticristo já fez os seus rascunhos. O espírito do anticristo já rascunhou alguns modelos de anticristo. Se nós fôssemos buscar na antiguidade alguém que desejasse ser igual a Deus, ou se opôsse contra Deus, contra o Deus de Israel, contra o povo do Deus de Israel, e desejando ser adorado como Deus, nós encontraríamos o personagem Antíoco IV Epifânio. E o curioso do nome Antíoco é que significa aquele que se levanta contra. Antíoco IV Epifânio, que foi um governante de territórios inimigos contra Israel durante um período antes de Cristo, ele vai ser o melhor modelo de anticristo que nós temos até agora, melhor até do que o Adolf Hitler, porque ele fez quase tudo que está profetizado sobre o anticristo. Ele imolou porco no altar do Senhor para profanar o altar, ele se assentou no altar desejando ser adorado, ele matou sacerdotes, ele fez uma atrocidade com o povo hebreu durante todo o seu tempo de perseguição ao povo hebreu. Ele é o melhor modelo. Por que ele é o melhor modelo? Porque ele diretamente buscou ser adorado como Deus. Diretamente ele se opôs como Deus. E outra coisa, a palavra de Deus diz que o anticristo que virá e virá para um tempo final, ele irá queimar em praça pública os corpos das duas testemunhas. E ele irá queimar em praça pública toda a literatura que fala a favor de Deus. Ele fez isso. Ele queimou em praça pública tanto os livros quanto pessoas. Ele fez o que exatamente estava profetizado que faria o espírito do anticristo, ou o anticristo. Ele, envolvido de um espírito do anticristo, de um espírito de oposição ao Messias, ele se levantou para destruir a possibilidade da existência dos judeus, anulando assim a possibilidade da chegada do Messias. Ele é o melhor modelo. Depois dele nós vamos encontrar Adolf Hitler, que mandou queimar toda a literatura judaica nas ruas, no meio das ruas. E os soldados então queimavam essas Bíblias.
Nós podemos ver isso nos filmes que relatam, nos documentários que falam e mostram atrocidades dos alemães contra os judeus, queimando em praça pública os seus livros, os livros da Torá. Agora veja, uma coisa é o espírito, outra coisa é o anticristo. O espírito é a ideologia, que às vezes atinge até os menos preparados cristãos. E o anticristo é aquele indivíduo que será revestido de toda a autoridade de Satanás para fazer oposição a tudo que se chama Deus. Eu vou ler com vocês novamente 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Eu vou ler para você novamente 2 Tessalonicenses 2, no versos 3 e 4. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se levanta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Gente, isso aqui fica tão claro que é difícil a gente achar uma vertente que apoie outra situação. O espírito do anticristo já está atuando. 1 João 4,3, mas todo espírito que confessa Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vós ouvistes que estava por vir, e agora já está no mundo. 1 João 4,3. Ou seja, o espírito do anticristo é aquele que já ouvimos falar que ele viria e está no mundo já atuando, colocando todas as pessoas contra Deus e negando o seu ungido. Segunda carta de João, no capítulo 1, no verso 7, de fato, todos os enganadores têm saído pelo mundo, os quais confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o engano do anticristo. Esse é o engano do anticristo. O João, o apóstolo, ainda escreveu uma carta testificando que o espírito do anticristo já estava atuando nos seus dias, mas o anticristo atuará no tempo futuro que está por vir. 1 João, no capítulo 2, nos versos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, porque sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos não teriam permanecido conosco. Ao fato de terem saído, a mostrar que nenhum deles era dos nossos. Eu chamo a tua atenção para a frase, o início da frase do verso 18. Esta é a última hora, porque vocês ouviram que o anticristo está vindo, e agora muito se tem feito anticristos. Anticristos. Agora, o espírito do anticristo, só para firmar, só para fixar na sua cabeça. O espírito do anticristo é a ideologia, é o espírito, é o intento, é o desejo de Satanás de tomar o lugar de Deus. O anticristo é aquele que vai desejar o lugar de Deus e se opor contra tudo que se chama Deus vivo, Deus de Israel, Deus verdadeiro. E o que podemos considerar como aquilo que se chama Deus? Todo culto, gente, todo culto. E quais os cultos que invocam o nome de Deus? O cristianismo autêntico, verdadeiro, remanescente e o judaísmo. Eles cultuam um Deus vivo, cultuam um Deus verdadeiro. Ele vai se levantar contra tudo isso, contra cristãos e judeus, e ele vai se levantar para a destruição de todos eles. Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende que anticristo, como você já aprendeu, não é apenas uma pessoa comum. O anticristo é um personagem que aparecerá para se levantar contra tudo que se chama Deus, e irá se opor a Israel e à igreja, e irá matar e perseguir Israel e a igreja, aparecerá em um momento chamado de tribulação, e ele terá um momento de aparente paz com o povo, mas depois ele se mostra, se revela a pessoa maligna que ele é.
Então veja, querido, o espírito do anticristo é o sentimento do mal que está por trás disso tudo. Adolf Hitler tinha um sentimento de ódio gratuito contra os judeus. E esse sentimento de ódio nós podemos chamar de espírito do anticristo, que estava nele. Mas por que nenhum dos dois é o anticristo? Por que nenhum dos dois podemos afirmar que foi o anticristo? Porque a Bíblia diz que quando ele aparecer, ele aparece para atrair a volta do Senhor, e o Senhor então estabelecerá o seu reino depois do seu governo. Isso não aconteceu com Antíoco IV Epifânio, isso não aconteceu com Adolf Hitler. O que Adolf Hitler fez foi gerar um sentimento nos judeus tão forte que eles voltaram para suas casas e têm voltado até hoje, desde 1948, eles têm voltado para Israel. Você está entendendo? Você está compreendendo a grandiosidade de se perceber isso? Porque senão a gente vai ver muitas pessoas fingindo ser Jesus e achamos que ele é o anticristo. Agora, quem não é o anticristo? Ou quem não pode ser biblicamente a figura do anticristo? Ele não pode ser alguém que não deseja um cargo ou uma posição religiosa. Ele tem que ser um religioso, porque ele se opõe com o desejo de ser igual a Cristo. Então, quem é que deseja ser igual a Cristo? Se nós pegássemos isso no mundo muçulmano ou no mundo oriental de outras religiões de múltiplos deuses, se nós pegarmos todas as religiões orientais, místicas, míticas, e todas as religiões europeias, que também são místicas, nenhuma delas deseja o lugar do Cristo. Todas elas desejam anunciar o seu próprio Deus. O Islã não deseja o lugar do Cristo. O mais esmerado, aplicado, dedicado muçulmano, ele pode desejar se parecer com Maomé, mas não com Cristo, não com Jesus, o Cristo. Agora, Jesus é a pessoa que para nós é o Cristo. E então ele se levantará contra tudo que se chama Deus, contra o Deus de Israel, contra os seus símbolos, contra a sua palavra, pelo que isso atrairá a própria ira de Deus contra ele, destruindo-o, aniquilando os seus intentos. Eu espero que essa passagem esteja clara para você, porque desde a antiguidade muitos se fizeram anticristos, como desde a antiguidade muitos se fizeram cristos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Nos dias posteriores à ressurreição de Cristo, quando a igreja já havia recebido o poder e a autoridade do Espírito Santo, eles então, dois discípulos, descem para o templo e ali eles fazem uma cura. Vamos só acrescentar as leituras para que você veja a pessoa do anticristo e o espírito do anticristo e consiga discernir as duas coisas. 1 João 2,18: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Naqueles dias já haviam aparecido muitos anticristos, ou muitos envolvidos pelo espírito maligno já queriam ostentar a posição de Cristo, ou seja, de ungido de Deus. Quando Pedro e João sobem ao templo e fazem uma cura depois da ressurreição de Cristo, depois de receberem o poder do alto do Espírito Santo, eles fazem uma cura no templo e são pressionados pelos sacerdotes para negarem aquilo que estavam fazendo. Eles disseram que não podiam negar porque eles não podiam negar aquilo que tinham visto e crido. Mas continuando essa história, nós vamos encontrar as pessoas citando um indivíduo que havia aparecido naqueles dias e que se dizia Cristo. Então veja, até os dias de Jesus, chegamos a um numerário de quase 4.000 pessoas se dizendo Cristo entre os judeus. Hoje mesmo há um personagem que é visto por muitas pessoas em Israel como sendo o Messias, como sendo o escolhido de Deus. Então muitas pessoas já apareceram dizendo-se ser o escolhido de Deus, o Machia, fingindo ser o Machia. Depois de Jesus, ele mesmo advertiu, Mateus capítulo 24, muitos virão em meu nome dizendo,
eu sou o Cristo. Mas vocês devem dizer, não acreditamos. Por quê? Porque o Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória. Não vamos mais confundir as coisas, ok? Não vamos mais trazer problemas concernente à pessoa do anticristo e o espírito que atua nele. O espírito que atua nele, que é maligno, que é mau, é a influência do inimigo contra as pessoas, levando as pessoas a negarem o verdadeiro Cristo e assumirem o falso Cristo. E o falso Cristo se chamará anticristo, porque ele vai sentar em algum lugar desejando ser o próprio Deus. Gente, isso é libertador, porque tem muita gente que fica confusa. Quando aparece um camarada vestido de Jesus, ele acha que esse camarada está tentando ser o Cristo. Quando aparece um personagem político, as pessoas dizem, ele pode ser o Cristo. Não podem, gente. O Cristo precisa ter características de um personagem religioso, porque ele vai desejar, mais do que o poder sobre o mundo, desejar a adoração. É o coração de Satanás, gente. É o coração do inimigo. Quando o inimigo leva Jesus para o deserto, então o inimigo diz para ele, eu te darei todos os reinos desse mundo se você me adorar. O desejo dele é ser adorado. E ele fará isso usando um personagem, um ser humano chamado Anticristo. Deu para entender? Não é tão difícil. Talvez uma investigação melhor, mais apropriada, mais envolvente, leve você a perceber isso. Eu quero dizer para você que a Bíblia não é um livro exclusivo dos sábios. A Bíblia é um livro para todo cristão. Leia, se dedique e você vai descobrir muitas verdades na Bíblia sem o auxílio de homens, somente com o auxílio do Espírito Santo. O anticristo está por vir, em um período chamado Grande Tribulação ou Tribulação. Ele está por vir. E quando ele aparecer, ele agirá com toda sorte de maldades para tomar o lugar de Cristo. Machia. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.